Fala galera, começando mais uma transição aqui no Trilados. Vamos fechando o episódio aqui, abrindo mais um assunto pra gente poder conversar. E hoje aqui vou conversar com um convidado especialíssimo, cara que nunca tá aqui com a gente, Rodrigo Roenes. Já é de casa. Já estão cansados de me ver, de me ouvir. Cabelos brancos na mesa hoje aqui, eu e Rodrigo. Vamos falar um pouquinho do uso dos tênis de placa de carbono. A gente tem tanta coisa que a gente usa para treinar e para competir, né? A gente tava falando antes aqui, a gente não usa as nossas roupas de borracha todo treino, a gente não usa as rodas de carbono que a gente chamava de roda de prova lá atrás, né, para todo treino. E a gente tá usando, muita gente tá usando os tênis com placa de carbono em todos os treinos. Então, primeiro, para a gente começar, Rodrigão, os benefícios que a placa de carbono tem. O que a gente espera de um tênis com placa de carbono? O que pode esperar? Bom, Betão, eu acho que o mais importante é falar que a placa de carbono em um tênis, seja ele de competição ou não, porque hoje a gente encontra a placa de carbono em modelos até para treino diário, ela não faz milagre sozinho. Isso depende da base de entressola. Então é sempre a combinação espuma mais placa de carbono. Uhum. Se a gente for ver lá atrás, a Zut já tinha tênis com placa de carbono, e quem teve a oportunidade de ter um Zut era um tênis seco, com uma pancada seca. E por que isso? Por causa da base de entressola. Então a gente sempre tem que ter a combinação, as marcas, na verdade, tem que ter a combinação no seguinte sentido: desenvolver uma densidade de espuma mais macia, que faça com que o tênis entre em reação na decolagem junto com a placa de carbono. É isso que, na verdade, a gente tem a percepção de muito mais de resposta do que de aterrissagem. Tá. Então, o que eu assim, falando sobre analogias, né, que a gente falou aqui da roda de carbono e tal, eu não sei, eu tenho a impressão do dia que eu monto a roda de carbono antes da prova para usar, que eu tenho assim, que eu tô voando, né? Parece que você, com a mesma força ali, você vai muito mais rápido, né? Então, eu não sei se com o tênis se aplica esse mesmo sentido, que você treina com um tênis, entre aspas, aí mais pesado ou mais menos responsivo, e aí na prova, quando você coloca o tênis de carbono, você sente mais esse benefício ou você tem mais esse benefício. Faz sentido isso ou não? Não, 100%. Atleta profissional que já teve as duas situações que vale a gente falar aqui, Beto. Às vezes, atleta profissional que já, pelo hábito, passou a usar o tênis com placa de carbono em praticamente todos os treinos, e aí ele perde aquela referência ou percepção na prova de quanto que o tênis responde, porque ele está viciado naquela situação. Então isso eu acho que é um fator negativo. E outro ponto, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, e foi muito legal, a Lucy Charles, ela publicou no canal dela no YouTube, no momento que ela teve lá, falando da lesão que ela teve de fratura por estresse, e ela falou: foi uma falha minha, porque eu usava praticamente o meu tênis de competição com placa de carbono em 85% ou 90% dos treinos que eu fazia. Isso foi uma imprudência minha. Então, são duas situações. A condição, principalmente o amador que de repente, num primeiro momento, tem experiência com tênis com placa de carbono, sente realmente o efeito de resposta e passa a usar em todos os treinos, mesmo naquele treino regenerativo mais leve, que por alguma razão, eu estou rodando leve, mas eu estou sentindo o tênis responder, e acaba viciando nessa condição e não sente o efeito na prova. E aí a linha de risco de ficar no fio da navalha, de repente o tênis, a gente acaba depositando a culpa no tênis quando se machuca, mas é muito mais por causa da imprudência do atleta, né? A Holly Lawrence outro dia falou também no How They Train, que eu estava vendo a entrevista dela lá, que ela treina só com o tênis sem placa, e ela usa o tênis com placa 2 ou 3 vezes só. Ela faz um teste antes da prova, 2 testes, usa na prova, e depois ela nem usa mais, porque ela falou que ela também, na sensação dela, depois que você usa muito, a placa perde o efeito. Aí eu não sei também até quanto, mas ela tem tanto essa preocupação de usar o benefício que ela só usa tênis novo na prova. Então, claro que é um profissional que tem ganhos, né? Ela ganha o tênis para isso, mas para você ver o nível de preocupação, né? De aproveitar ao máximo o benefício, né? Agora, além de tudo isso que a gente está falando aqui, tem o custo, né? De você usar um tênis com placa de carbono todo o treino. É um tênis que tem uma durabilidade menor e um custo muito mais alto que um tênis de uso diário. Eu acho que o exemplo que você deu,
Betão, fazendo até uma, vamos dizer assim, uma analogia à roda fechada de carbono. Então, o amador, acredito eu, que ele não usa a roda fechada em todo o treino. Claro, assim como o tênis, proporcionalmente um tênis com placa de carbono é caro, a roda ela é muito mais cara. Então, talvez o fato de não se utilizar a roda fechada em todos os treinos é muito mais com o receio de acontecer alguma coisa e um prejuízo, sei lá, para cima de 10 mil reais, fácil. O tênis com placa de carbono, apesar de caro, o ticket médio de um tênis com placa de carbono hoje é fácil R$ 2.200 reais. Lá fora, 250, próximo de $300, dependendo do modelo. É caro, mas ainda, às vezes, o atleta ou o amador entende que eu tenho o benefício em todo o treino. E tem modelos com placa de carbono que a vida útil do tênis é baixíssima. Então, são duas situações. Da pessoa usar de forma imprudente, no meu ponto de vista, o que eu tenho visto bastante. E aí, talvez se machucar por alguma situação, e aí a culpa é 100% sempre do tênis. E o vício de se usar o tênis com placa o tempo inteiro, principalmente o tênis de competição com placa de carbono, e aí chega na prova, você já não sente reação nenhuma. Beleza. Outra coisa importante para fechar, Betão, aquilo que você falou, um exemplo legal da Holly Lawrence. Então eu vejo vários europeus que tem patrocínio de marca de tênis e é fácil, tá no YouTube, às vezes em rede social dele, Instagram, etc. A gente vê o atleta fazendo profissional, o treino de rodagem, às vezes com o tênis mais pesado da marca, o de maior amortecimento, e usando no treino-chave o modelo de competição com placa de carbono, mas a prioridade de uso é sempre na competição. Beleza. Bom, acho que é isso, né? Ficamos aí dá para tirar algumas dúvidas aí, algumas lições aí pra gente tanto de desgaste, de economia, de dinheiro e física nesse papo rápido aqui, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Nos próximos episódios a gente se encontra novamente.